Bom, então vamos começar a nossa live. Hoje é um dia muito especial. Vamos conversar com a Ana Terra Pompeu, com o tema Desenhando a Sua Voz. Deixa eu chamar a Ana Terra. Vamos lá, cadê você? Ei! Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu não tô ouvindo você. Cadê os Curivoicers do meu coração? Entrem! Vamos bater um papo? Não. Espera um pouquinho, galera. Não sei se vocês estão me ouvindo, quem tá entrando aí, se puder dar um sinal. Vamos falar sobre voz. Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo, gente? Espera aí. Tá mudo? E agora? Agora Agora eu não tô apareceu? ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, tá. E as pessoas estão ouvindo. Será que estão ouvindo a gente? Acho que o Marcelo pessoal tá Brandão ouvindo e entrou. agora voltou. Pronto. Ah, acho que vai dar Aí, certo agora. coloquei um fone aqui, tudo. Deixa eu Aê! só me ajeitar. Sucesso! Estamos eu Ah, e que Tom Jobim legal. aqui, Aê, que parceiro. maravilha. Sozinha não, gente, que eu não sou boba. Ah, tá certo. Certíssima. Ai, que legal. Vamos lá. E aí, Ana, você tá bem? Tô bem, prazer, né? Te ver, menino do Rio. Sim. Gente, eu não sei, eu sou muito tagarela, então não sei se eu já posso falar. Mas, Fala. no começo da minha carreira, eu comecei a trabalhar com teatro chamado Grupo Redemoinho, né? Sim. E, gente, eu era completamente sem noção. E eu dava apelido para todas as pessoas. E o processo com o Grupo Redemoinho já estava rolando. A gente já tinha Sim. feito várias coisas. Então, todo o grupo já estava muito habituado, com muita intimidade, fazendo os exercícios de voz que são feios, né? Já não tinham mais vergonha e nada. E este rapaz, o Ricardo, entrou pro grupo no meio do processo. E Sim. aquele abraço, vamos aí, galera, entendeu? E ele chegou numa aula que já era uma apresentação praticamente. Praticamente não era uma apresentação, né? A gente fazia um exercício Sim. e depois você tinha que apresentar esse exercício individualmente. E aí eu não lembro, era um grupo enorme, tinha muita gente, não lembrava o nome de todo mundo, então eu acabava dando os apelidos. E ele cantou uma música do Caetano, né? Que tinha a frase Menino do Rio. E aí ele falou, Menino do Rio, Menino do Rio. E eu fiquei anos sem saber o nome dele, porque eu chamava de Menino do Rio. Parabéns. Não façam isso, tá? Fonoaudiólogos no início da carreira. Muito bom. Eu lembro, e muita gente do grupo ainda me vê e me chama de Menino do Rio. Não sei se eles sabem o meu nome até hoje, mas que me chamam de Menino do Rio, me chamam. Muito bom. Ai, que legal, mas foi uma baita experiência, incrível mesmo. Não só a Redemoinho, que eu fiquei alguns anos, mas trabalhar com você também, Que bom. o trabalho que nós fizemos foi ótimo, foi incrível mesmo. Aliás, eu acompanho todo o seu trabalho na Cor e Voz. Para quem não conhece, até dizer aqui para o pessoal, na Terra Pompeu, então é fonoaudióloga, né, mestre em voz profissional, pós-graduado em canção popular, criação, produção musical. Eu fiz minha colinha aqui, tá? Você Boa. me corrige se eu estiver falando Imagina. besteira. Performance, né, produção musical e performance pela Faculdade de Santa Marcelina. O que mais aqui? Ai, ixi, tem um monte de coisa. Formado Tem em bastante coisa. fototerapia, tem bastante. Enfim, Uhum. uma baita profissional. E o trabalho na Cor e Voz eu sempre acompanho também. É muito interessante. Você e a Bruna Caran, né? Isso. E, e tem uma equipe lá direitinho. Enfim,
Depois eu vou comentar aqui e vou puxar algumas coisinhas do que você faz, né? E primeiro, obrigado, tá? Por você ter aceitado o convite, de participar da Imagina. live, né? Então, só para dizer também para o pessoal que a Lado B está proporcionando, fazendo lives todos os dias, às 20 horas, né? Sempre trazendo alguém da música, um profissional da área. Então, a gente está falando com muita gente bacana. Ah, e aí também a gente salva esse vídeo e joga no YouTube para o pessoal poder assistir quando Ai, quiser, nossa, tá? deixa eu me Fica lá arrumar disponível. aqui. O negócio não vai subir em 24 horas e eu fico sabendo agora. Não, Tô não. contente. Ontem teve um micão aqui, porque eu tava fazendo a live também com o Caio Magno, falando de chorinho, violão, sete cordas, e a Laís passou aqui abaixadinha, tentando. Não Vamos acredito. lá. Não, foi muito. E aí depois disso a gente não conseguiu parar de dar risada, né? Vou. Depois a live descambou, mas foi bem interessante também. Bom, a gente comentou então de falar um pouco sobre desenhando a sua voz, né? Que na verdade eu fiz uma colinha lá no seu site, né? Sim. Que tem lá o seu currículo e tal, e dizendo que você é a desenhista da voz, Eu né? posso contar uma história E, sobre por que esse nome. por favor. Eu não fui tão criativa em dar esse nome. Quem nomeou esta profissão foi o Marcelo Genesi em Sim. 2016, quando a gente começou a trabalhar com o disco Guaia, que ele lançou recentemente. Foi um disco que a gente demorou para Uhum. terminar, porque ele foi feito mesmo com muitos, muitos olhares e muito cuidado, muito autoconhecimento, né? E na Legal. época, a gente estava buscando um pouco mais do que técnica, sabe? Tem a Uhum. parte técnica, tinha os treinos, né? Ele é um atleta de alta demanda, ele precisa se recuperar rápido, ele faz muitos Sim. shows, então tem um treino de atleta, mas ao mesmo tempo tem a poesia, né? Tem o artista que tá ali. Uhum. Então, quando a gente começou a trabalhar, ele foi me contando mais ou menos o contorno, o tipo de voz que ele queria, que ele desejava. E eu fui basicamente desenhando junto com ele mesmo, né? E a voz do Legal. Marcelo, no caso, é muito fácil de trabalhar, porque eu falo que é uma voz massinha. Aquela voz que você vai Uhum. Você moldando. consegue moldar. Você você faz um exercício, a voz faz uma coisa. Faz outro exercício, a voz faz outra. Então, assim, faz tudo Olha. que você solicita. E aí a gente foi moldando, então desenhando essa voz que ele desejava pro Uhum. disco e que ele usa no dia a dia dele. Então, acabei gostando desse nome que ele falou, né? Ele disse: "Você não é uma Uhum. fono, você parece mais uma desenhista Olha. de voz". Falei: "Ai, gostei disso. Vou ficar com esse". Uhum. Ah, que bacana. Não, e é ótimo mesmo, né? E é bom trabalhar com gente assim que você consegue, né, realmente desenhar, consegue moldar, né? É Muito mais bom. fácil, né? Trabalhar Não, assim, total. bacana. E o trabalho dele é E incrível. só para encorajar quem estiver assistindo, aqui eu tenho uma pessoa que todo mundo, muita gente conhece, né? Mas voz, se você estiver disposto a estudar, ela respeita muito bem os seus comandos. Então eu diria que todas Olha. as vozes podem ser uma voz massinha, que é essa voz, né, que dá Uhum. para moldar todas as vozes. Basta ter disciplina. Sim, sim, sim. Então, quer dizer, todo mundo, no fundo, consegue cantar, de certa forma, consegue encontrar a sua voz, né? Porque, experiência também lá na escola, tem muita gente que vem, eu quero cantar igual ao Whitney Houston, quero cantar igual, né? Só que não é exatamente isso. O importante é você encontrar a sua voz, né? Encontrar ali É, uma maneira confortável de você trabalhar a voz e descobrir, na verdade, o que é muito mais seu do que tentar imitar, né? Imitar, aí já não dá para trabalhar a técnica imitando, né? eu acho que a gente vem de um padrão que muitas vezes dá vontade da gente ser o outro, praticamente, né? Ah, eu quero ser mais magro, eu quero ser mais gordinho, eu Uhum, quero ser alto, eu quero ser baixo, eu quero ser loira, morena. uhum,
tanta coisa, muito mais, porque a sociedade coloca isso em todos os lugares, né? Então a Sim. tendência é de, sem querer, a gente sempre querer ser alguma outra coisa que a gente não é. Só que Uhum. em voz, a beleza mesmo, o tesouro, nossa, o que eu mais me alegra, me faz levantar da cama todo dia, é justamente cada voz ser uma voz. E todas as pessoas têm algo precioso e algo bonito, sim, na voz para demonstrar. Eu costumo falar que a única voz que não tem jeito é quando o coração da pessoa é ruim. Aí Olha, não tem sim. exercício de voz que Uhum. faça essa voz ser uma voz que realmente toque o coração. Não tem mágica, não dá para fazer milagre. Mas tendo o Bonito. coração puro, o coração bom mesmo, você pensando em usar a sua voz para o melhor do mundo, aí, minha Uhum. galera, dá para fazer tudo que vocês quiserem. Tudo que vocês Olha quiserem. que A Lara, muito beijo, ba- Lara. Minha aluna, eu amo ela. Ai, que legal. Ah, inclusive, eu falo para o pessoal que está aí assistindo que a caixa de texto está aberta. Quem quiser perguntar alguma coisa, Ai, gente, alguma pode perguntar, curiosidade, por verdade. favor, Até né? mesmo se for Ajuda bastante a gente. outra pergunta de outro tema, no caso, que não seja desenhando voz, se quiser, tamo Sim. aí, galera. Ai, legal, legal. Tá bastante, entrando bastante gente. Fala para o pessoal, então, principalmente quem está começando, o que que é técnica vocal, né? O que que é fisiologia da voz? O que que são esses termos, né? Caraca, Para hein, o pessoal Ricardo? que, né, chegar chegando, requer Já dá um informação. sussurro. Olha, uma coisa que eu queria desmistificar é quando a gente pensa assim, quero cantar e vou procurar uma pessoa para ensinar, falou, me ensina a técnica e achando Uhum, que existe uma técnica, até existe, tá? Mas aqui na minha percepção, já vou explicar. Existe uma técnica e aí alguém vai me ensinar essa técnica e eu vou me adequar a essa técnica. No meu modo de trabalhar, técnica vocal é a técnica da pessoa. Então, por exemplo, eu gosto muito de estudar vários métodos de canto, vários métodos de voz, vários métodos de respiração, porque eu não acredito que exista um único e que as pessoas uhum, devem se enquadrar a esta técnica. A gente precisa entender, né? A gente, eu digo assim, quem está trabalhando com voz, conduzindo alguma outra pessoa no caminho da voz, que tem roupa que não serve. sim. Porque depende da anatomia da pessoa, da fisiologia, que é como toda essa estrutura se movimenta, se mexe. E isso vai envolver alimentação, história de vida, vivências, envolve muita coisa. Então, eu costumo, né, no meu trabalho, ensinar a técnica para a pessoa, da pessoa. A gente descobre juntos, né? Eu experimento um pouquinho isso, um pouquinho aquilo, e a voz me dá um feedback vocal mesmo. Eu ouço a qualidade vocal e junto com o Uhum, aluno a gente vê, essa voz, puxa, eu gostei desse timbre, desse jeito, a minha sensação não é de aperto, eu tô sentindo que é só abrir a boca e a voz sai. E aí juntos a gente vai moldando e quem sempre decide é o aluno. Porque também, sim. se eu for criar só artistas com a voz que eu gosto, a gente tá ferrado, né? Vai ficar todo mundo com o mesmo gosto ali, com a mesma voz. Aí não dá, Uhum. né, galera? Não gosto disso também. Padroniza, né? Não. Agora, você tocou num ponto que é interessante. Você disse que a gente tem que ver a história de vida da pessoa, né? Então, quer dizer, então tem a técnica, tem o canto, mas está muito ligado com as emoções e com a bagagem que a pessoa traz. Isso tudo passa e sai através do canto, é isso? Com certeza. Por exemplo, uma vez, aliás, quando eu era mais jovem e não tinha feito faculdade ainda, eu estava escolhendo a minha profissão. Eu sempre gostei de voz, gostava de analisar a voz, de tentar imitar para ver o que estava acontecendo dentro, mil coisas. Então eu achava que eu queria ser cantora, porque eu não sabia que Hum, existia faculdade de fono, nem sabia que existia essa uhum, profissão. Foi depois que eu fui saber. E aí eu fazia aula com um professor lá na minha cidade, que eu não sou de São Paulo, né, sou do interior. E esse professor, ele falava bastante para mim assim: traz a sua voz da criança.
para você fazer um som agudo. Tem que ser a voz da criança, da criança. Acontece que a minha história de vida foi muito difícil. Eu nunca fui uma criança que curtia ficar com uma vozinha muito aqui. Desde Uhum. pequena, a minha tendência era falar mais séria, mais grave. Então, aquela criança que ele estava me sugerindo, tipo, nunca Não conheci, existia. sabe? Eu entendia que ele Uhum. estava fazendo analogia e tal, mas no meu corpo, aquilo era abstrato. Então, não fez sentido para Uhum. mim. E realmente eu não aprendi a fazer agudo nenhum nessa aula. Então, você percebe? Tipo, Olha, sim, então, tudo depende mesmo, de fato. que bacana. Ai, olha só Ana, a galera da Corivoz, a Lívia, a tem Néia, só bastante falar um oi, né, gente. gente? A Raquel. Legal. Tem uma pergunta. Deixa eu ler aqui rapidinho, ó. A Natália Tartari. Oi, Natália. Aí, aluna nossa. Ê, Natália! Bacana, ela está sempre aqui com a gente. Ela tem uma pergunta, já tenho uma pergunta, né, que eu nunca fiz, mas agora surgiu a dúvida. Quem tem desvio de septo, pode ficar com a voz anasalada ou não tem nada a ver? Tem como trabalhar essa voz? É, vou pensar que desvio de septo tem vários graus, né? Uhum. Basicamente, estão sentados, gente, sempre que eu vou contar uma coisa terrível. Basicamente, todo mundo tem desvio de septo. Praticamente todo mundo. É muito difícil alguém ter isso aqui bem retinho, tá? Não tô dizendo que não tem. Tem, mas é mais difícil. Então, todo mundo tem um pouquinho. Algumas pessoas têm muito, né? E isso, o que, Uhum. que vai atrapalhar? A respiração. Então, vai ficar com bastante dificuldade. A tendência, muitas vezes, às vezes, vai ser respirar pela boca. E isso vai desencadear outras questões, né? Mas a parte de voz nasal não vai ter a ver com o desvio de septo. Então, pode ficar tranquila. E mesmo se tivesse, tem jeito, né? Quando a voz nasal, um pouco mais anasalada, incomoda, tem jeito. E é isso. Se incomoda, eu vou mudar. Então, pelo Sim. menos na minha prática, na cor e voz, eu sempre penso isso. Eu questiono os alunos: você quer mudar a sua voz porque é uma demanda sua, você deseja, Uhum. ou a sociedade está dizendo que precisa e aí você está querendo mudar porque a sociedade sugeriu, né? Para não ter. Eu trato voz quase como uma cirurgia plástica. Assim, você vai fazer mesmo? Então, vamos refletir, Uhum. peraí. Vamos pensar muito bem. Sim, bacana. Tá aí o Bob Dylan e Belchior e tantos outros cantores que tinham a voz mais anasalada, né? Então, Exato. Então tem que ver, às vezes a pessoa gosta e tá tudo bem. sim, sim, sim. Ah, bacana. Deixa eu ver aqui, ó. É, um trabalho que vocês fazem lá, e aí eu acho que entra talvez um pouco nisso, de cada um ter a sua voz, de encontrar, né, o seu cantar aí, é o trabalho que vocês fazem aí com os MCs, né? Ai, eu amo. Então, e eu achei interessantíssimo, mas eu queria saber como começou e qual que realmente qual que é o tipo de trabalho que vocês fazem. Porque geralmente o pessoal fala, o pessoal do rap sai falando, né? Não tem técnica nenhuma, não canta, sai, né? Tem muito preconceito em cima desse estilo. Mas não, né? E vocês fazem um trabalho totalmente muito mais profissional para a área da voz, né? Sim, quer magoar meu coração é falar que o MC só fala. É. Uhum. Primeiro eu fico magoada, depois eu fico bem brava. Olha, você perguntou como que eu comecei, né? Eu vou contar uma coisa Sim. interessante aqui para vocês irem, inclusive, percebendo como que muita gente às vezes acha que as coisas do jeito que estão agora sempre foi, né? Que eu já sempre tive a cor de Uhum. voz linda, cheia de profissionais. Não. Eu comecei no rap muito por acaso, foi sem querer, completamente sem querer. Eu tinha mudado para São Paulo e eu não tinha dinheiro para quase nada. Deixa eu encostar aqui que meu cachorro não para de latir. Eu tinha mudado para São Paulo e eu não tinha dinheiro para nada. E teve um dia que realmente eu não tive dinheiro para nada. Eu fiquei no metrô
E eu lembro de pensar, ai, que metrô que é esse? Estação Vila Mariana, eu não sabia onde que era, eu tava completamente perdida, eu não sabia voltar, e eu não tinha dinheiro para pegar o metrô de volta. Então eu tinha que pedir para alguém na rua esse dinheiro. Eu tava morrendo de vergonha. Foi bem complicado. E nessa hora, eu tava pensando, como é que pede dinheiro na rua? Eu encontrei um amigo que eu não via há 7 anos. Esse meu amigo, ele é baterista. E aí, com esse encontro, ele falou, Ana, meu, tá tendo um almoço aqui na minha casa hoje. Você não quer ir lá? Vamos lá. E eu, realmente, eu não tenho nada pra fazer agora, né? Realmente, eu ia pra onde, né, gente? Aí eu fui pra esse almoço e lá tinham pessoas da música. Foi lá que eu conheci um MC. Na época ele era super famoso, ele ainda era. Ele estava super bombado, assim, e tal. Eu era Uhum. super do interior, não sabia quem ele era. E aí ele me apresentou, conheci e tal. Falei que eu era fono. Ele disse, você não quer me atender? Tô precisando. Aí eu atendi, gostou. Começou a me indicar para outros MCs. Nisso, começou a vir o Rashid, o Rael, né? O Bacana. Benegão, enfim, uma galera. E eu falei, caraca, meu, esse pessoal trabalha muito, tinha muito show. O que eu consigo fazer para ajudar? E quando eu comecei a trabalhar com eles, eu percebi que na literatura ou era voz falada que tinha, ou era voz cantada. E eu senti que o MC Uhum. estava no caminho do meio e não tinha uma definição para ele. Por isso que eu escrevi um artigo científico lançando o termo voz rimada. Porque Uhum. realmente ele nem fala e nem canta. Ele rima. Sim. E rimar, galera, por que ele precisa de treinamento? Porque rimar tem que ser afinado, que tem uma base por trás. Se um MC rimar desafinado, todo mundo vai perceber, até a pessoa mais leiga. Uma articulação super precisa e rápida. Uma respiração absurdamente ágil. Então, assim, era muito complexo. E, ao mesmo tempo, aquela intenção vocal de força. Tô aqui, tô presente e tal. Como fazer tudo isso, ser saudável, com qualidade. E uma coisa que eu tinha como missão era com que toda vez que eu ouvisse um rap, eu conseguisse entender a letra inteira. E se alguém ouviu o Sim. Rashid, por exemplo, você consegue entender a letra inteira. Ele é um dos rappers, né, MCs, que eu tô trabalhando até hoje, que é extremamente dedicado. Foi assim. E é muito legal, é o Que amor da minha bacana. vida trabalhar com rap. Sim. Dá para dizer que você começou como fono para os artistas, então já com os MCs. É Já com os isso, né? Porque MCs, total. antes você estava perdida no metrô. É isso. Tava um tal de Perdida Vila no metrô. Mariana. Você já ouviu falar? Sim. Mas eu sou daqui, né? Adorei. Ai, que Foi demais. assim Não, e que... é muito legal, muito legal. Não, e é um trabalho incrível mesmo. Existem alguém, não sei se no Brasil se existe um trabalho de fono para os MCs exatamente, ou você é a percussora. Eu tenho até medo de falar que eu fui a primeira, mas com certeza uma das primeiras. E Uhum, com certeza fui a que lançou o Voz Rimada, né? O termo. Por isso que sim. eu O corri para buscar um artigo. artigo para Uhum, já assinar isso, inclusive, né? É... Mas eu sinto que os profissionais que trabalham com rap muitas vezes trabalham com a arte em geral, né? Com voz de uhum. cantores. Aula Mas de eu tenho me canto, geralmente. proposto fazer um trabalho para MCs. Só que Uhum, isso leva tempo, né? Estou desenvolvendo isso há 6 anos. Eu acho que vai demorar mais um tempo. E acho que eles merecem algo para eles. Assim como uhum, tem para sim. música erudita, para música popular, tem que ter para o Uhum. rap. Que legal, que bacana. Então, em breve aí, realmente, né, Ana Terra, a desenhista da voz dos rappers, E aí? né? Demais, demais. Muito E bom. tem que ter uma expressão, né? Porque também tem isso, né? Tem que trazer a expressão na voz, né? Agora, você não trabalha só também, ou pelo menos a fono. Primeiro que quando a gente fala em fono, pensa sempre na fala, né? Na Uhum. voz falada.
né? É, mas é diferente o trabalho, né? Da voz falada e da voz cantada, e agora da voz rimada, Sim, né? Então, cada uma tem um tipo de trabalho diferente. tem. E uma curiosidade do nosso trabalho na Corivoz é que, pelo menos comigo, né? Eu sinto muito mais facilidade, percebo facilidade na pessoa que eu estou ensinando a aprender a usar a voz falada pelo canto primeiro. Porque quando Hum, me falam, a voz é muito subjetiva, não dá para pegar, dá sim. Dá para sentir, você percebe os caminhos que a voz ocupa dentro de você. Só que isso é muito mais fácil perceber cantando ou usando uhum, exercícios que provoquem mais essa área, né? Essa questão mais musical. Disso eu vou para a voz falada. Encontro junto com a pessoa qual é a melhor voz, né? E o melhor, tanto a melhor voz fisiologicamente, né? Onde a voz vai ressoar, como também a gente fala muito, e eu sou muito rigorosa com isso, que é, como eu trabalho só com cantores, eu falo para eles que é muito fácil eles no show oferecerem a melhor voz deles, tanto uhum, em termos de fisiologia como de coração. Né, a voz mais carinhosa, a voz mais expressiva, nananã. Porque tem um monte de gente olhando para você. E, gente, vamos falar a verdade, né? Quando tem um monte de gente olhando pra gente, a gente é a pessoa mais incrível do mundo. A gente é super legal. sim. O que me interessa mais é como essa pessoa usa a voz no dia a dia, quando ninguém tá vendo. Quando você tá só com seu Uhum, esposo, com a sua esposa, com os seus pais. Como você trata alguém na rua, na padaria, enfim. E muito me interessa isso mesmo, de como usar essa voz. Então, todos esses mecanismos para usar a melhor expressão. Porque uhum, quantas vezes a gente pensa, a gente fala uma coisa e a pessoa que ouviu entende de outro jeito. Aí você fala, ai, não era isso que eu queria falar, não queria passar isso, desculpas, né? A técnica, até na voz falada, é a favor disso. Você saber usar a sua uhum. ferramenta para você passar a emoção que você queria de verdade. Por isso Sim, que olha é tão até onde vai, importante. né? É, Não, eu penso em vai tudo evitar isso muita no trabalho briga. de voz. É, vai evitar muita briga, muita discussão, né, que vem sem a gente querer, né? Exato. Ó, tem uma pergunta aqui, depois eu vou te fazer uma outra. Tá. É o José Carlos Saldanha. José Carlos Saldanha, que é meu pai. Ele diz Ah, o eu falo, seguinte, que nossa, ele tem o mesmo sobrenome que você. deve ser da família. Não, ele teve uma isquemia. Ele teve uma isquemia e aí comprometeu a voz, né? E ele gosta de cantar, sempre cantou a vida inteira, né? Mas como comprometeu a voz, o que ele está perguntando é assim, se um trabalho com uma fono pode ajudar nesse ponto. Com certeza absoluta. Tem que buscar. Vamos pensar que a fonoaudiologia, eu vou falar da medicina porque é mais popular. Imagina a medicina tem várias áreas, né? Então, se você está com uma questão no coração, você não vai procurar um neurologista. Na fono é a mesma coisa. Então, você vai buscar um fonoaudiólogo que trabalha nessa área, né? Uhum, Especialista exatamente nisso. Então, e aí entender, comprometeu a voz ou a uhum. linguagem, ou a fala. Então, tem que mapear exatamente o que comprometeu e tem muitos exercícios para isso, gente. E tem profissionais excelentes nessa área. Pode procurar Legal. que Vou mandar para você aí. pode voltar a cantar, por favor. Quem canta seus males Ah, é espanta. legal. Você, por acaso, você falou, vai na padaria, conversa. Você fica analisando as pessoas quando vai na padaria? Você tem isso? Eu Ou não no começo acredito. ficava prestando atenção, assim, esse cara aqui não fala direito, esse tem um desvio de septo muito, não sei o quê. Não. Eu não faço isso. Eu tenho alguns dos meus alunos até sabem sobre isso. Eu tenho muito claro para mim as minhas personas. Então, a persona do trabalho, eu uso só no trabalho mesmo, real oficial. Eu fico até assim, sem graça, quando alguém fala para mim: ai, você reparou minha voz? Tipo, a pessoa tá Sim. pedindo uma ajuda. E eu, não, não reparei.
Eu não estou trabalhando agora. É bem isso, a não ser, claro, que Uhum. seja realmente uma coisa gritante, né? Sim, Ou quando eu aham. percebo que a pessoa tá doente, assim, é uma coisa que meu ouvido chama quase pra eu ver se a Uhum. pessoa tá tudo bem com a pessoa. Mas no mais eu não Claro. reparo. Sim, sim, sim. Não, foi só uma brincadeira, uma provocação. Sabe um outro trabalho que eu também acho incrível que vocês fazem, que é trabalhar as artistas trans, né? Então eu vi que você escreveu lá e escreveu uma coisa que chama muita atenção, que assim, que a voz não tem gênero, né? E aí, e como que é esse trabalho com essas artistas? Que só tem artistas feras, o pessoal que eu acompanho também acho incrível. Né? Ai, olha, pra mim é muito, muito especial. Eu trabalho com artistas trans desde 2015, se eu não... 2015. É... Eu tive muita dificuldade no começo, porque me falavam assim, e até na literatura tem isso, né? A voz de homem, voz de mulher. Uhum, Ai, a classificação e tudo mais. E isso me deixava muito limitada. Eu enxergo, e aí eu resolvi assumir isso, né? Que eu enxergo a voz como voz. Então eu vou trabalhar a voz dentro daquela pessoa. Aquela pessoa, o que que ela quer? Ah, eu quero atingir mais agudos, ou eu quero ter uma voz que fique mais no agudo mais tempo confortável. Eu vou fazer isso. E isso acontece com a pessoa trans, com a pessoa não trans, né? As pessoas uhum, me dão a demanda, eu vou trabalhar a voz ali, vou fazer aquele desenho junto com ela. Então eu quase que abomino essa ideia de voz de homem e de mulher. Eu acho que isso, assim, eu sei que tem algum fundamento e tal, porque tem as notas que cada um alcança. Mas a voz vai além disso, na minha opinião. E meu trabalho tem sim. surtido bastante efeito. Desde 2015 eu tenho mantido a conduta nesse sentido. É muito gostoso trabalhar com voz que é só voz. Sim. Não, e é bacana que esses projetos vão te dando um portfólio e também apontam para um caminho também de pesquisa que você pode ir avançando, né? Assim como os MCs. Acredito que as pessoas, os MCs, trans, vão te procurando também, porque veem que você faz esse tipo de trabalho, né? Quer dizer, faz Sim, o trabalho, né? é... obrigada. É. É, é, E o que é muito importante, assim, essas pessoas elas sofrem muito, né? Porque elas são maltratadas demais. Então, realmente, eu faço questão de falar muitas e Sim. muitas vezes que na Corivoz eu recebo pessoas. É aquilo que eu falei no começo da Uhum. live. Se seu coração bom, se você quer usar a sua voz pro bem, você é bem-vindo e pode trabalhar comigo. No mais, não me procure. Sim. Olha que legal. Já teve que recusar a gente no meio do Já. E já trabalho? mandei embora, gente, Já? também. Já. Sério? Sério. Tá Ainda certo. mais quando eu era mais novinha. Eu era brava mamãe, hein? Aí que não vai, né? Fala, É, opa, aqui era não. direto e reto. Hoje em dia eu ainda tenho um pouco de cuidado para dispensar a pessoa. Mas para não Uhum. cair mais nessas enrascadas, a gente faz uma coisa que chama panorama vocal na Corivoz, que é uma triagem. A gente Sim. entende tudo sobre a voz da pessoa, a gente se apresenta para a pessoa e juntos decidimos se vale a pena ou não. Porque na primeira vez já dá para sacar algumas coisas. Hum. É muito difícil você não perceber, né? Agora, quando percebe, como já aconteceu, eu percebi depois, aí você dispensa. Já despentar, tá certo. Né? Porque a partir do momento que você também não acredita mais no potencial da pessoa nesse sentido, né? Que do coração mesmo, de missão, que você não quer ajudar a pessoa a ter Uhum. voz, não Sim, dá, sim, porque sim. você vai atrapalhar o seu trabalho e atrapalhar a própria pessoa, Uhum. que pode encontrar alguém que esteja disponível para ajudá-lo. Sim, que É tem a mesma que energia e. acho que você também deve ser assim. A gente acaba abraçando o sonho do aluno, né? Nossa, claro, eu trabalho bastante com criança, então, assim, você tá numa outra vibe mesmo, né? Você não quer vender curso, não é esse o nosso trabalho, né? Exato. Quando eu vejo, assim, a escola lá do meio tem bastante tempo já no mercado, e às vezes tem momentos que são ruins, está difícil, você pensa em desistir, ou se afastar, depois volta. Mas geralmente quando eu vejo nas apresentações, né? A gente faz 2 apresentações ao ano.
Então eu vejo a evolução dos alunos se apresentando, ou aquele aluno que entrou adolescente, criança, e aí ele ficou 2, 3 anos, já mudou, você já contribuiu, né, numa etapa da vida, principalmente do adolescente, que a gente trabalha muito com adolescente. Então a escola, os professores contribuem muito nessa fase, que é uma fase muito especial, que qualquer tipo de experiência como uma apresentação vai mudar a vida da pessoa, né? E, então, realmente, não dá para trabalhar com gente que não entende o que você está fazendo e tem cheio de preconceitos. Tem que ter uma energia, uma sinergia, uma troca ali, né? Bacana. Eu reparo muito nesses detalhes, né? Como um exemplo, né? Um artista que de repente fala super sobre defende as mulheres, e aí chega na minha escola e trata mal minha secretária. Tipo, Ah, que? sim. Oi? É disso, Uhum. sabe, gente, que eu tô falando. Os pequenos detalhes. Como é que você usa a sua voz? Pra mim, isso importa mais. Então, eu escolho trabalhar com pessoas que também se importam com isso. Que bacana. Não, é isso mesmo. Deixa eu contar uma experiência minha aqui, que a Sim. Laís acabou de escrever aqui. O Caetano nasceu agora, em novembro, né? Outubro, finalzinho de outubro. Laís! É a Laís! Laís. Eu amo você. Ela tá assistindo na cozinha, eu acho, no Melhor quarto. pessoa. E aí o Caetano nasceu, ele estava com a língua presa, mas assim, no último nível, né? E aí teve que fazer uma operaçãozinha, uma pequena cirurgiazinha, e fono, né? Teve que fazer várias sessões de fono para bebezinho recém-nascido, que você vinha com a linguinha, segurava, ele chorava, ia fazer. A gente não imaginava que existia um tratamento de fono para bebês recém-nascidos, né? E É a tem. coisa mais linda. E eu posso contar que eu fiquei muito indecisa quando eu me tornei fono, se eu seguia essa área É ou se eu mesmo. ia para voz, né? Porque voz eu sempre gostei, minha família inteira é de artistas e tal. Sim. Mas eu me sentia muito realizada nos estágios que eu fiz no hospital com um recém-nascido. E muitas vezes a fono trabalha em UTI neonatal, ou seja, Não assim, tem. tá na UTI ainda petitiquinho assim, e só recebe alta quando a fono também assina, dizendo que o bebê já tem condição, né, de ser amamentado. Se amamentado, que o problema foi esse, ele estava com dificuldades para amamentar. Ah, olha Mas aí a só. Fona ajudou muito, 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 muito. Um beijo pra essa fono, que eu não sei quem é, mas você é maravilhosa. Saiba disso. Ah, tem o nome, depois eu ponho o nome dela aqui para agradecer Boa. também. Legal. Laís, escreve o nome dela aí, marca ela. Aí ela já entra, já assiste e já contribui também. Adorei. E como que foi esse festival internacional Cor e Voz da Resistência? Na verdade, como está sendo trabalhar, né, no meio dessa crise, dessa pandemia, né, desse quadro aí que se apresentou? No começo, o que é? Aí os meus alunos, eles fazem graça. Se para de me desconcentrar, Caio Menck, e volte para as aulas. Beijo. Aquela A galera Fono toda. ajudou a ele conversar com o motorista. É... No começo, eu acho que foi um pouco assustador, né, para todo mundo. Ainda mais a gente que tem uma escola, a gente logo. A primeira coisa que pensa é: ai, e agora o que eu vou fazer para pagar tudo? É. Mas, ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu falei: pera, tem que voltar para a missão. Qual é a minha missão? Porque Uhum. no momento que você só pensa no financeiro, você perde energia, né? Não resolve nada, só perde energia, só fica desesperado. Então, eu busquei não permitir que o desespero falasse por mim, mas que a minha sabedoria, a minha missão, minha clareza do que eu vim fazer nesse planeta falasse mais alto. Foi nesse dia que a gente decidiu fazer o Festival Cor e Voz de Resistência. Por quê? Eu falei com a minha sócia, eu falei, Bruna, eu tô preocupada porque os nossos artistas estão sofrendo, né? Eles estão apavorados. Uhum. Só que, Bru, o mundo todo está. Como que a gente pode fazer para se unir? Porque eu lembrei quando eu era criança, eu não conseguia entender por que você tinha que ter passaporte ou uma autorização para viajar para outro país. Porque
Pra mim, o planeta Terra era um só. Era de todo Uhum. mundo. Então, assim, você podia ir e vir tranquilo. Pra criança é muito fácil isso, né? É muito simples. A gente que dá uma complicada depois. Falei, Uhum. por que a gente não faz alguma coisa, algum festival, alguma coisa que os artistas possam um olhar para o outro dessa maneira global, mas não focando no coronavírus, na pobreza, no desespero, focando no que a gente tem de melhor. Aí, gente, eu sou super infantil em alguns pensamentos. Eu imaginei, sabe aquela luz do Batman que sai assim? Eu falei assim, a Sim. gente tem que ser um farol que Um ilumina esse farol, planeta. claro. Aham. E aí a gente teve Demais. essa ideia, foi super do coração. Eu diria até muito puro, né, da nossa parte. Uhum. Fizemos, mas deu certo num nível que eu não acreditei. Mais 10 mil pessoas participaram, Que né, demais. assistindo no total dos públicos. E muita gente Uhum. relatou como ficou feliz e grato. E eu sinto que a minha missão no mundo é bem mais nesse lugar, sabe? De Uhum. ajudar as pessoas a lembrarem da sua missão e do seu potencial e usar a voz a favor. Muito mais do que uma treinadora de voz, né? Por isso que eu gosto da palavra desenhista de voz. Eu acho que eu entro mais nesse Sim. lugar do resgate da essência da pessoa, desse desenho, do que ela quer transmitir para o mundo por meio do que ela é aqui, ó, né? Ai, Uhum. Fernanda, a Fernanda que tá falando aí, ela trabalha na É. Corivoz e ela começou na Corivoz em 2015. Faz muito tempo. Ela era minha paciente e Uhum. depois ela foi se desenvolvendo tanto, um ouvido absoluto. E a nossa Olha. missão é muito assim, a gente tem isso muito forte, né? Falei, Fernanda, você tem que trabalhar comigo. E tá até hoje. Então é muito Que demais. gostoso ter essa rede, né? Uhum. Sim, sim, sim. Não, na escola a gente, eu já tive vários professores e alunos, né? E principalmente alunos que dão, né, uma satisfação grande. Alunos que começaram crianças, foram, montaram bandas, aí de repente começou, fez uma faculdade, foi dar aula, deu aula na escola, montou uma outra escola, e aí a gente se troca, já fez live aqui, sabe? E é isso, né? Por isso que essas lives estão sendo importantes também para a gente, porque é uma conexão que a gente faz com pessoas queridas, né, que estão aí juntas, é, trabalhando com uma mesma vibe, né? Que é o que você falou, ser um farol, isso realmente faz muita diferença. A gente precisa, né? As pessoas precisam, né? O que o Sim, e Caio acho que falou é aí? quando você pensa nisso, você tem boas ideias. Porque daí quem tá falando é a sua Uhum, energia vital mais elevada. Essa que tem as boas ideias, essa que cria as coisas novas. Imagina, o sim. que a pessoa, sei lá, que inventou o telefone, a internet. Não foi o desespero que falou ali, né? Ó, Uhum, sabedoria, criatividade. sim, Então, acho que sim, é isso que a gente tem que buscar nesse momento de pandemia. É a nossa sim. melhor versão mesmo para falar. Ao É Caio. verdade, é verdade. Quis dizer que a minha voz era para dentro. Ah, realmente, a gente libertou essa voz. Agora o motorista ouve a voz dele. Que bom. Muito bom. Ai, legal. Ah, Bom, o que mais a gente pode falar? O trabalho de vocês é muito bacana, mas vocês estão há quantos anos a Corivoz? Fala um pouco da Corivoz. claro, esse ano faz 6 anos que a Corivoz existe. Ela é um bebê, né? Perto da Lado B, tem 20 anos, gente. Tá chegando. Daqui a pouco vocês passam a gente. 6 anos a Corivoz. E ela foi criada, o nome, né, quer dizer coração que age por meio da voz. Então, Ah, desde o olha. princípio, a ideia é trabalhar a comunicação humana. Se eu vou me comunicar Uhum, falando, se vai ser cantando, se vai ser rimando, isso daí vai ser uma ferramenta. Mas o que interessa pra gente é como eu vou me expressar, como que eu vou colocar pra fora o que eu tô sentindo, tanto sentimentos ruins como bons, né? Porque quando eu uhum, falo uhum, isso, e a gente se expressar mesmo. Eu acho que deveria existir essa matéria desde a pré-escola. As crianças deveriam aprender desde sempre a se comunicar, a falar que não uhum. gostou, que não tá legal. E aí, eu posso até fazer um spoiler de um projeto que a Corivoz está encabeçando agora, junto com a Paola,
que é uma mestranda em paz, né, lá de Tóquio. Se as crianças Mestranda em sentissem... paz? Ela estuda paz e felicidade com foco no abuso sexual infantil. E aí a Certo. Corivoz se uniu nesse projeto, porque é por meio da comunicação e da liberdade de se expressar desde pequenininho, é que você pode se libertar de vários tipos de abuso. Então, por que que os Hum, abusadores conseguem ficar anos abusando de crianças? Porque as crianças não... Primeiro que elas não sabem o que está acontecendo, sim. elas não têm Uhum. vocabulário para descrever aquilo, e elas não têm voz mesmo, entendeu? A criança fica quieta, né? Vai para lá, tá falando, você não ouve. E muitas vezes as famílias já desestruturadas não têm esse diálogo. Então, assim, a voz, no fim das contas, ela é uma ferramenta de transformação Uhum. única e mundial, né? Pode resolver muitos problemas. Desde que, desde pequenininho, a gente saiba se expressar, tenha confiança, saiba falar o que está acontecendo, Uhum. né? Então, Sim. é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com isso, né? Porque voz é desde fisiologia, de treinamento, uma coisa concreta, até a voz mesmo, do coração, do que eu tô sentindo, de como eu vou me expressar, e tudo isso é junto, né? Que cai Uhum. naquilo que eu Sim, sim. falei. É um trabalho Se bem eu não sei psicológico usar o também, né? Você aparelho, vai para dentro mesmo. exato. Então, a Corivoz, ela nasceu para isso. E ela chama Corivoz exatamente porque eu nunca tive a intenção de trabalhar sozinha na Corivoz. Porque Uhum. senão poderia chamar Ana Terra Fonoaudiologia, Sim. Aham. né? Que na época eu cogitei ter esse nome. Mas eu falei, não, se for para eu ter alguma coisa, vai que dá certo. E se der certo, eu vou querer trabalhar com mais gente. E aí virou essa escola Sim. maravilhosa, eu chamo de Mundo Azul, né? Que o mundo azul Mundo nada azul. mais é que o mundo que cada um de nós deseja ter, né? E com o Uhum. trabalho vocal a Sim. gente acaba permitindo isso acontecer. Sim. E vocês chamam os seus alunos de corivozes, é isso? Corivais. Corivoicers. Sabe quem inventou? Corivoicers. A Fernanda Quem? Brod, que tá aqui na live. Ah, Ela que é? inventou Ah, Corivoicers. foi aí que ela ganhou a vaga. Foi aí que eu falei, É, essa muito menina legal. nunca mais pode sair daqui. O que eu faço pra segurar ela aqui pra sempre? É. Né? Senão ela leva o nome embora. Ai, É, mas maravilhosa. isso é legal porque cria uma identidade, né? As pessoas que estão lá juntos criam uma identidade. E sim, vocês fazem um trabalho diferenciado pra caramba. Sim, a gente gosta bastante de ter a nossa marquinha. Poxa, bacana. Ana, a gente meio que tá caminhando pro final, só dizer que chega uma hora que o Instagram ele tesoura, É corta aqui verdade. e a gente cai. Mas, enfim, só para saber que uma hora a gente vai parar aqui, tem, né? E qual que são os próximos projetos aí da Corivoses? Hum, olha, tem duas Como coisas. que vai ser depois dessa etapa, né? Porque é o que você falou, começa a vir ideia, você tem que se ajeitar, né? Conforme, dançar conforme a música, né? Mas as dificuldades sempre trazem oportunidades, sempre dá uma chacoalhada nas ideias, né? Sim. Bom, é, posso falar e não posso, né? Vou falar meio por cima. Spoiler! Pera aí, spoiler! A gente tem alguns planos aí para o festival ter mais algumas edições e tem Legal. algumas surpresas bem grandiosas nessa ideia do festival. Então, muito provável que ele vá dar mais frutos. Estamos nesse projeto sobre dar voz para as crianças em relação ao abuso sexual infantil, porque em Sim, época de pandemia as crianças estão mais tempo em casa e mais tempo sofrendo. exato, Eu exato. acho que esse é um dos nossos próximos passos, vai ser lançado agora em maio. E um grande passo que a gente tomou no meio, assim, estourou a pandemia, a gente lançou a Corivoz Essência. E a Corivoz Hum, Essência, que eu chamo carinhosamente só de essência, é a parte da Corivoz que cuida da saúde mental, né? A psique, e cuida também de uhum, outros aspectos da comunicação
Como, por exemplo, né, o seu pai, que teve por psicólogos. E, ai, agora eu não tenho. Ah, voltou? Tá me ouvindo? Pra mim, gente, pra mim, Voltou, deu uma o Menino do Rio. Ah, Menino do Rio, travadinha. voltou? Tá voltando. Ah, legal. Eu não sei se o pessoal me Voltou. ouviu, né? Mas eu tava falando da Essência, Eu acho que que é não, um eu não braço da ouvi. Corivoz. Ah, tá. Então a Corivoz, a Essência, né? A Corivoz Essência é um braço da Corivoz que trabalha a psique e trabalha o corpo em cores, porque não é uma escola, é uma clínica. E é Uhum. uma clínica que Sim. trabalha o bem-estar físico, mental e a junção de tudo isso. E a voz é mais uma parte desse bem-estar. Então, eu sinto que agora a gente ficou mais completo, né? Porque muitas vezes tem vários Aham. aspectos psicológicos para serem trabalhados junto do trabalho vocal, né? Uhum. Bem como Até antes do cantar, né? exatamente. E agora a gente também pode receber crianças, bebês, porque agora a gente tem os Que fonoaudiólogos legal. que atendem essa área. Uhum. Eu não trabalho com essa área hoje em dia, né? Mas a gente tem os Uhum. fonoaudiólogos que trabalham sempre pensando na comunicação desde sempre. Como vou me expressar para o mundo? Desde o trabalho Sim. psicológico, como que eu vou me colocar no mundo? Né? Até essa parte da voz, a parte do corpo, enfim. A saúde geral, né? Basicamente, essas são as novidades. E a essência, inclusive, galera, para o mundo, vamos parar tudo. E essa semana, digo demais, amanhã, mais conhecido como quinta-feira, Quinta-feira. vamos dar início à Semana da Saúde. E saúde pra gente é isso, é Sim. bem-estar, é Uhum. ficar bem quando tá sozinho, é ficar bem quando tá junto, é ter as coisas esclarecidas na cabeça, é ter saúde física também, né? Então, Uhum. é a Sim. saúde de maneira global mesmo. Então, a gente começa a Semana da Saúde com muitas lives, muitos encontros gratuitos com psicólogos, com Uhum. fonoaudiólogos, com os professores de voz, com todo mundo. Yoga, né? Corpo. Então vai ter muita surpresa aí. Vai Que ser bem legal. legal, que legal. É bacana, porque não é só a voz, né? Você conecta o corpo inteiro. Aliás, a voz, na verdade, faz parte, né, do corpo. É um instrumento, né? O corpo, a gente brinca aqui que o violão tem as 6 cordas, o piano 88 teclas. Você é o instrumento, né? E aí cada instrumento é diferente e complexo pra caramba, né? Cada um traz uma história, que é o que você falou, A você tem que Harumi falou trabalhar que tudo isso. aguentar a pandemia. E eu tenho refletido exatamente sobre isso. Eu quero propor com a Semana da Saúde que a gente não precise aguentar, que a Uhum. gente possa passar pela pandemia ainda melhores, aprendendo Sim, coisas que a sim, gente queira até mesmo manter depois. Você fala, não, peraí, sim. depois da quarentena isso aqui não pode sair da minha vida. A gente precisa manter isso porque é muito bom para mim. Acho que essa é a ideia, sabe? E a Corivoz e a Essência propõe isso. Bacana. Não, demais, demais. Maravilhoso, Ana. Ana, eu acho que a gente está fechando aqui, ó. Já já vai terminar. Eu Tá queria, já bom. antes de tudo, te agradecer. Achei que o papo foi ótimo, o pessoal adorou aí, né? Manda Também coraçãozinho, eu gosto quando sobe os coraçõezinhos, né? adorei. Né? Gostei, assim, obrigada Bacana. pelo convite, né? Por ter lembrado de mim, Imagina. mesmo depois que eu te dei um apelido eterno. Eterno, ficou. Ainda Até a continua. Laís me chama de Menino do Rio. Até a Laís me chama, Menino do Rio, toca aquela música. Ainda, e aí tem que tocar a música ainda, cantar de novo. Muito bom! E Ah, agradecer que a bacana. Fernanda participou aqui. Eu gosto tanto dela, né? Da Sim, equipe. E todo mundo, os alunos, o Caio, assim. E conhecer os seus alunos, né? O seu público. Isso é muito sim, legal. o pessoal tá aí.
Sim, um beijo pra Legal, não, Rafa. bacana, bacana. Tá, Joana, obrigado mais uma vez, tá, pelo convite, por aceitar o convite. E a gente Tamo se fala por junto. aí. Tamo Tamo aí. junto, parabéns pela escola, 20 anos, maravilhoso. Obrigado. E para vocês também, né? 6 anos não é pouca história, não. É Tá verdade. bom? Um beijo. Boa noite, gente. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.